Olá, gente, tudo bem? Aqui Daniel Brandão, do Estúdio Daniel Brandão. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não conhece o nosso canal ainda, se esse é o primeiro vídeo, eu espero que você goste o suficiente para depois você escolher se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, indicar para mais pessoas, porque isso nos ajuda muito a nos manter produzindo conteúdo e produzindo o melhor conteúdo possível dentro das nossas capacidades, né? Dentro das nossas condições. Bem, esse vídeo é um vídeo de comentários e indicações rápidas, mas relacionadas a algumas coisas do contexto atual, né? De um contexto, eu diria, assustador que o Brasil e grande parte do mundo está passando em relação a alguns governos, algumas opiniões, algumas posturas fascistas, nazistas, racistas, né? Coisas extremamente deploráveis, preocupantes, criminosas e, enfim, e que acaba afetando a todos nós, né? E aqui nós temos uma postura muito clara, né? Eu sempre tive uma postura muito clara no meu trabalho, anti anti-Bolsonaro. Nós somos aqui anti-Bolsonaro, nós somos antifascistas, né? Nós temos uma postura democrata. No Estúdio Daniel Brandão não cabem pessoas que tenham essas que comunguem com as ideias do atual governo brasileiro, né? Mas o que me motivou primeiro a fazer esse vídeo foi uma notícia que veio lá dos Estados Unidos, que foi a censura do quadrinho Maus, né, em uma escola específica lá, alegando palavras mal escritas ou alguns erros no texto, e alegando nudez, né, acho que violência também, se não me falha a memória. Enfim, uma desinformação, uma falácia. Aquilo que é considerado, na verdade, erro é uma maneira de escrita da fala de alguns personagens específicos, né, que tem uns maneirismos na sua fala. Se tem nudez, é muito pouco, eu me recordo muito pouco de nudez no Maus, que é um quadrinho com um desenho antropomórfico. Vou mostrar a capa aqui para vocês. Eu tenho a primeira edição que saiu no Brasil pela editora Brasiliense, ainda em duas partes, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma obra-prima, gente, né, do autor chamado Art Spiegelman, Maus. O subtítulo da primeira história é a história de um sobrevivente, né? E na segunda, e foi aí que começaram meus problemas. Já foi relançado no Brasil numa edição única, de capa dura, de luxo. Eu não consigo me desfazer dessa daqui. Para mim, ela tem um fator histórico e nostálgico muito forte para mim, né? Então, se tem alguma cena, assim, por exemplo, de nudez, é contextualizada dentro dos horrores que foi o nazismo, que foi o Holocausto. Essa história é a história de um sobrevivente, que é o pai do Art Spiegelman, que sobrevive a Auschwitz, né? E o Art Spiegelman entrevista o pai e relata essa experiência, né? De uma maneira muito honesta, muito corajosa, incluindo a exposição de alguns posicionamentos racistas do próprio pai, né? Uma história que, se não me engano, durou 13 anos para ser concluída, para ser produzida. Ganhou todos os prêmios da indústria de quadrinhos, os principais deles, né? E ganhou o Pulitzer. É o único quadrinho que ganhou o Pulitzer, né? O maior prêmio do jornalismo mundial em 1991. Então, e virou um best-seller agora novamente, né?
foi para a lista dos mais vendidos da Amazon. Ainda bem, né? Ainda bem que tem esse lado bom, que aí mais pessoas estão tendo acesso a Maus, pessoas que talvez nunca tivessem lido Maus, agora podem ler, né? Então, se você nunca leu Maus, eu indico fortemente que você leia, né? É uma história forte para adultos, muito bem escrita para adultos, porém, esse livro foi adotado pela escola da minha filha, na minha opinião, na opinião da minha esposa, na idade certa, né, no momento certo, com professoras bem informadas sobre a obra e que trabalharam muito bem a obra dentro de sala de aula, né? E é isso que deve ser feito com esse tipo de material, tá? E não censurar por desinformação ou, o que eu desconfio, né, por posturas políticas contrárias ao que o autor defende na obra, né? Posturas, de repente, simpatizantes desses movimentos de extrema-direita, né? Que é mais preocupante ainda. Tá? Então, além de indicar Maus, eu gostaria também de sugerir, de passar aqui por algumas outras obras em quadrinhos que tratem dessa questão do nazismo e dessa questão do Holocausto de maneiras diferentes, né, com tons diferentes, até porque também estamos vivendo aí um momento de grande discussão sobre o que aconteceu com um podcaster específico, né, que defendeu que deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil, um absurdo, né, uma postura absolutamente criminosa e que, pelo que eu sei, os órgãos responsáveis estão processando e espero que isso gere alguma consequência para ele, né? Porque isso não pode ficar impune. Isso é crime, né? Como racismo é crime também. Não é uma questão de opinião, né? Então vamos lá. Além de Maus, eu não poderia deixar de citar esse personagem aqui, que é o Capitão América. O Capitão América ele foi criado em 1941, justamente nesse contexto da ascensão do nazismo na Alemanha, na Europa, especialmente na Alemanha, né? E a capa da edição número 1, que é essa daqui, ó, já é o Capitão América dando um soco no Hitler, né? Já mostrando a que veio, tá? Obviamente, é um personagem também sujeito a críticas, né? Relacionadas ao imperialismo americano, que ele representa, né? Tudo que o governo americano representa, e nós sabemos como é um governo bélico imperialista e problemático em relação à sua política externa. É um personagem muito antigo que já passou pelas mãos de muitos autores diferentes, né? Aqui está a obra feita pelos seus criadores nessa edição, que é o Joe Simon e o Jack Kirby, mas já passou pelas mãos de vários outros autores que deram outras conotações a esse personagem, mais libertárias, mais justas, né? Então, eu não quero ser injusto com o Capitão América, mas não poderia deixar de citá-lo aqui nesse vídeo, que eu estou tratando sobre esse assunto, justamente pelo motivo pelo qual ele foi criado, pela motivação, na verdade, pelo qual ele foi criado, e por essa capa tão icônica, né? Em que ele está dando um soco, né? Está combatendo o nazismo na pessoa do Hitler, né? Mudando completamente de gênero aqui, e de tom também na história,
eu quero fazer outra indicação chamada Destino Adiado, tá? Onde a Segunda Guerra Mundial e o nazismo é só um contexto da história, né? Mas é uma história sobre uma pessoa que, um francês, né, que foi recrutado pelo exército alemão quando a Alemanha invadiu a França, mas ele consegue fugir do trem que ele estava sendo levado e ele tem que passar a história inteira escondido num quartinho de uma cidade pequena, se não me engano, na cidade que ele morava, ou próximo da cidade que ele morava, porque se ele for recrutado novamente, ele provavelmente morre, né? Aqui são páginas lindíssimas do Jean-Pierre Gibrat, eu não sei se é assim a pronúncia, mas nessas páginas específicas, eu espero que vocês consigam ver, vocês veem aqui o exército alemão chegando nesse vilarejo onde ele está, para procurá-lo, enfim, né? Então, recomendo que vocês conheçam também Destino Adiado. É uma história também de amor, é uma história bonita, mas que também fala sobre essa liberdade sendo cerceada por esse regime autoritário e genocida, né? Que foi o nazismo, né? Minha próxima indicação é Black Sad. Black Sad tem 2 edições que também falam sobre nazismo, neonazismo, né? Essas 2 aqui, ó. Essa primeira chama-se Arctic Nation. Black Sad é de uma dupla de autores genial, uma dupla genial, que é o Dias Canales e o Guarnido. Também uma história toda antropomórfica, assim, muito bem desenhada, muito bem pintada, né? Mas que sobre um gato que é um detetive, é muito bacana, uma história muito bem contada. Mas veja bem como nessa história aqui existe um contexto neonazista, né? Aqui com os seus vilões, vamos chamar assim, tá? E assim como Black Sad, Alma Vermelha, dos mesmos autores, Dias Canales e Guarnido, também existem momentos, está aqui a página, que há uma contextualização histórica relacionada ao nazismo, né? E, consequentemente, ao Holocausto, aquele momento histórico terrível que a gente não pode esquecer e nem deixar que volte. Além dessas obras que tratam diretamente desse contexto nazista da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de tomar a liberdade de fazer mais 2 indicações que não falam necessariamente diretamente do nazismo, mas falam sobre a opressão de ditaduras muito cruéis, essencialmente de liberdade, genocídios e coisas assim, né? Então, o primeiro deles é o Eternauta, de Osterheld e Brecht. Na verdade, o Brecht foi o autor da segunda série do Eternauta, Eternauta 1969, que é a única que eu tenho aqui, né? Está, ó, essa edição é uma ficção, né? Mas que serve de metáfora para uma grande ditadura genocida, né? Porque, de repente, na cidade de Buenos Aires, ou na Argentina, começa uma espécie de nevasca, de manifestação da natureza, em que se as pessoas saírem de casa, morrem, né? São mortas, né? Então, para sair de casa, você tem que sair assim, completamente protegido para não morrer. E tem uma questão também sobre um viajante que sabe dessa história, né? Então, tá aqui
pessoa completamente protegida para conseguir sair. Isso claramente é uma grande metáfora à ditadura argentina, né, que foi uma ditadura extremamente cruel. Se você saísse da linha, você era exterminado, né? E, por fim, é só um recorte de alguns quadrinhos que eu peguei aqui no estúdio, tá, gente? Assim, não quis cobrir todos os quadrinhos que tratassem sobre esse assunto, não tenho essa intenção, mas, por fim, eu quero indicar a adaptação em quadrinhos feito por um brasileiro chamado Fido Nesti, do 1984, do George Orwell, né? Eu li o original, assisti a adaptação cinematográfica e li o quadrinho. É uma obra fundamental, na minha opinião, super necessária, assim como A Revolução dos Bichos, também, do George Orwell, né? Também considero outra obra fundamental. Em 1984, chegou a inspirar, por exemplo, o Alan Moore para fazer V de Vingança, foi uma das referências dele, né? Trata de uma distopia, se eu não me engano, na Inglaterra, onde o governo, né, e o grande irmão controla a vida de todo mundo, de todos os cidadãos, e oprime, né, todo e qualquer pensamento contrário ao governo. Ele cria até a linguagem, eles tentam dominar, né? A nova língua, se não me engano, é assim que fala. Então, 1984 é uma história assustadora, porém, a gente percebe que em alguns momentos, algumas manifestações do governo atual brasileiro, do governo do Trump americano, por exemplo, né? Algumas manifestações de alguns governos europeus, por exemplo, mostram que a gente não está necessariamente tão distante assim dessa triste possibilidade, né? Então, esse foi um vídeo assim mais sério, né? Não tão leve, mas porém muito necessário para ajudar vocês a conhecer obras legais, importantes, né? Com tons diferentes, com intenções diferentes entre elas, mas que tratam do assunto Holocausto, ditadura, liberdade, ausência de liberdade, porque os quadrinhos também podem fazer a gente pensar, expandir nosso conhecimento, expandir nossa mente e ter posturas melhores e mais cuidadosas perante a vida e perante o outro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se você quiser, claro, curta, compartilhe, comente aqui embaixo outras indicações de leituras relacionadas a esse tema, né? O que você acha sobre esse assunto é tão importante. E eu espero você no próximo vídeo, tá? Até mais, gente. Muito obrigado.